Eu não sei se vocês assistiram já o filme Laranja Mecânica, dirigido pelo genial Stanley Kubrick. Se vocês não assistiram, assistam, porque é um filme extraordinário. Você tem uma cena com o Alex, que é o protagonista do filme, fazendo uma terapia. E daí ele é posto com um dispositivo que arregala os olhos dele e ele é obrigado a assistir uma série de cenas de ultraviolência, genocídios, massacres, para ser reeducado, para aprender o horror disso, para redescobrir o horror que há na barbárie. Eu sei que quando eu publico aqui cenas ou imagens ou vídeos do Bolsonaro aqui, vocês odeiam, alguns de vocês pelo menos, odeiam que eu faça isso. Não quero ter que ouvir esse ser nojento, esse ser escroto. E eu entendo completamente vocês. Mas por outro lado, a intenção, além de compartilhar um pouco a minha indignação, porque eu não quero sofrer sozinho, além disso, tem a ver com esse intuito terapêutico quase de reeducação. É para que a gente veja aqui, a gente olhe essa aberração, esse protótipo de genocida e a gente perceba que 57 milhões de brasileiros votaram nesse ser. Seus parentes, muitas vezes, seus vizinhos, seus amigos, pessoas que você conhece votaram nessa aberração. E hoje, o destino dos brasileiros, e não apenas de quem votou nele, não apenas desses 57 milhões de pessoas, mas de todos os brasileiros, o destino está na mão desse genocida. Eu quero pôr para vocês aqui os trechos de ontem do Bolsonaro falando após o rolezinho que ele deu por Brasília. Assistam. Temos o problema do vírus? Temos, ninguém nega. Agora tem a questão do desemprego também, que estão sendo ceifados em massa pelo Brasil. O vírus está aí, vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô, não como moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade, é a vida. Todos nós iremos morrer um dia. E eu não vou me furtar de assumir posições. Eu vou para o meio do povo. Quem me critica, não vai. Duvido que vá. Duvido. Eu vou. Porque eu sou povo. Parabéns, e todo lado do povo brasileiro. E mais do que isso, eu ponho esses trechos desses vídeos aqui porque eu quero que vocês olhem com os próprios olhos, que não seja eu dizendo para vocês a minha interpretação da cena, que vocês olhem e depois a gente possa, a partir da sua interpretação também, da sua visão disso, a gente possa juntos aqui compreender o que aconteceu. Então, como eu disse ontem, ele foi contrariando as instruções do Ministério da Saúde, contrariando a postura de quase todos os países do mundo que estão agora propondo isolamento social para evitar a disseminação da doença. O Bolsonaro, contrariando isso, foi para as ruas, foi passear, foi visitar lojas, foi falar com a população. E é um demagogo, né? É um demagogo, é um sujeito que explora isso, na verdade, nessa imagem de eu sou um homem do povo, eu estou junto com vocês, e eu entendo o que estão passando, e eu vou ajudar vocês a superarem isso, a gente não precisa ter medo. Por um lado, essa postura seria aceitável se as medidas de contenção da doença fossem eficazes. Olha só, estou com vocês aqui, a gente vai superar isso. Mas não é o que ele faz. Ele contraria as instruções, ele contraria as precauções previstas e põe a vida do brasileiro em risco ao fazer isso. Quando o Bolsonaro vai lá e se expõe publicamente, talvez doente também, que a gente não sabe, né? Talvez doente, vai lá e expõe publicamente a população brasileira, primeiro é um crime isso, e depois ele põe a vida dos brasileiros em risco. E por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele sabe que, ao parar o Brasil, que é a única medida eficaz até agora que a gente saiba para combater o vírus, ao parar o país, isso vai levar o país a um buraco econômico. Parar o Brasil por 2, 3 meses, que talvez seja necessário até mais, parar por 2, 3 meses vai levar o Brasil para o buraco e certamente vai levar à queda do Bolsonaro também. Então ele sabe disso. Ele sabe que a presidência, a carreira política dele está em jogo por causa disso. Então ele está disposto a sacrificar a vida de vocês, ele está disposto a matar brasileiros, ele está disposto a ver corpos se empilhando para se manter no poder. Ele está pagando para ver, basicamente isso, ele está pagando para ver. Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer isso? Não. Não sei, vamos ver. Se der tudo certo, se tiver poucas mortes, ele sai bem na fita. Se tiver muitas mortes, aí ele tenta gerenciar o caos. E as previsões não são animadoras.
As previsões não são animadoras. Saiu um estudo agora recente nos Estados Unidos que prevê nos Estados Unidos 200 mil mortes. Isso porque está tendo medidas de contenção lá. Isso porque eles estão correndo atrás do prejuízo agora. Então a previsão lá são 200 mil mortes. No Brasil, onde as coisas estão desencontradas, onde algumas cidades já voltaram a operar, e o Bolsonaro diz, por ele baixava um decreto normalizando as operações. Que todo mundo possa voltar a trabalhar depois. Tem uma única coisa que ele diz ali que é verdadeira. Que todos nós vamos morrer um dia. Todos nós vamos morrer. Isso é fato. Isso é uma constatação óbvia. Todos nós vamos morrer. O que a gente não quer morrer é por incompetência de um governante. É porque um governante está disposto a sacrificar a minha vida para que empresários tenham lucro. Eu não quero morrer por negligência do governo federal. Eu não quero ser levado à morte porque eu sou obrigado a desempenhar produtividade, a manter a economia funcionando. Porque nesse momento caótico, de crise, de pandemia, é função do governo federal proteger os cidadãos. E aqui você tem tido medidas de contenção desses estragos vindo do Supremo Tribunal Federal. Saiu uma nota deles hoje falando o seguinte, né, extraoficial, mas caso o Bolsonaro baixe um decreto mandando voltar ao trabalho, que o Supremo vai derrubar esse decreto. Já fizeram isso anteriormente. Fizeram 3 vezes já. Derrubaram os decretos do Bolsonaro. Porque alguém tem que conter essa criatura. Alguém tem que controlar esse monstro que está na presidência agora. Porque ele vai matar os brasileiros. E se for para sacrificar alguém, para manter a população viva, que não seja do povo mais pobre. Que não seja de você que ganha R$400. Que não seja de você que ganha salário mínimo. Eu quero pôr para vocês aqui um vídeo do Fernando Caruso, o ator, no qual ele fala sobre isso. Oi, gente, tudo bem? Fernando Caruso aqui. Eu sei que está circulando aí umas mensagens, né, do pessoal, uns empresários e tal, considerando que é numericamente mais interessante a gente deixar 7 mil, 10 mil pessoas morrerem, ao invés de a gente ter o que eles consideram uma hecatombe econômica, né, que seria o Madeiro parar de funcionar, alguma coisa assim. E eu vou dizer que eu concordo com eles, realmente são números melhores, né? A gente, enfim, perdeu uns 7 mil, 10 mil. Mas aí eu pensei numa coisa que eu acho que eles vão gostar, que é um número menor ainda. Se ao invés de 7 mil, 10 mil morrerem, se morressem só 20. Olha só, acompanha comigo. A gente pega os 20 super ricos, tá? E assim, são os super ricos. A gente pega pela lista, assim, os mais, tá? Eu sei que eu tô bem de vida, tô muito bem de vida, agradeço a sorte que eu tive, mas eu tô longe de estar nesses 20 super ricos aí. Então eu faço a proposta assim com uma certa tranquilidade. E a gente mata só esses 20, pega a fortuna deles e redistribui pra galera de mais baixa renda. Não é todo mundo não, só a galera de mais baixa renda para ajudar o pessoal a sobreviver esses 3 meses, 4 meses de quarentena. E aí eu fico pensando, é um número melhor, né? A gente ao invés de ter 7 mil, 10 mil mortes, a gente ter só 20. Então eu acho que eles vão concordar, não é? O que vocês acham? Não sei. A se pensar. Por que tem que ser você aí que ganha salário mínimo a se sacrificar? A lógica do Caruso aqui faz todo sentido se a gente pensar numa certa vertente filosófica chamada utilitarismo. A gente vai analisar um pouquinho mais em seguida. E outro que vai na mesma linha é o Gregório do Vivier. O Greg News retornou esse final de semana e ele partiu para a mesma lógica do Caruso. Se é para alguém se sacrificar aqui, que não seja o pobre, que não seja o trabalhador braçal, que não seja aqueles que estão na base da sociedade alimentando os milionários. Que não seja. Se for para sacrificar alguém para manter o brasileiro vivo, que seja uma elite, que seja meia dúzia, 10 pessoas, 20 pessoas, como propõe o Caruso, que seja 30 pessoas ali, que façam o sacrifício. Vocês estão tão preocupados com o futuro do Brasil, com o futuro dos brasileiros, que você sacrifica, então, as fortunas, os bilhões ou os muitos milhões de certos ricaços, de certa elite. A gente viu nos últimos dias aqui os justos falando, a gente viu o dono do Madeiro, a gente viu o velho da van. Então, se é para sacrificar alguém para o Brasil, que sejam esses empresários milionários, que sejam esses multimilionários. Que aí sim se faz uma diferença. Se você pega a fortuna de um bilionário, esse dinheiro aí sustenta uma boa parte dos que ganham R$400 por mês. Dos que ganham salário mínimo. E como eu disse, isso é uma corrente filosófica do século XIX que se chama utilitarismo. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vocês têm uma sala com 20 pessoas trancadas nessa sala, meio jogos mortais assim, trancados nessa sala, e eles estão passando fome. Estão há muitos dias nessa sala, estão passando fome.
Então essas 20 pessoas decidem que para sobreviver, alguém vai ter que morrer. Alguém naquela sala vai ter que dar a vida para manter os outros 19 vivos. Então, a morte de um vai servir para o bem coletivo. Você não vai matar 19 para salvar um. Você vai matar um para salvar 19. O que o Bolsonaro quer fazer aqui é o oposto do utilitarismo. Ele quer matar milhões de brasileiros, ou centenas de milhares de brasileiros, para salvar uma elite, para salvar meia dúzia de bilionários. A proposta do Caruso e a proposta também que o Gregório do Vivier faz no último Greg News é o contrário. Se alguém tem que se sacrificar, que sejam os poucos. Que sejam os poucos que realmente fazem diferença em termos de volume de grana. Que podem manter por meses a população brasileira viva sem precisar se arriscar numa pandemia. A questão do utilitarismo é quem vai se sacrificar. Qual dessas pessoas vai dar o couro aí para poder manter os outros vivos. Se vocês não assistiram ainda, assistam a uma série de aulas dada pelo Michael Sandel. Ele é um professor de Harvard. Você tem no YouTube esse curso, são acho que 13 aulas, se não me engano, integrais, que se chama Justice, em português, Justiça. E ele fala, ele mostra vários exemplos de questões éticas aplicadas ao dia a dia nosso. Se você falar inglês, porque esse curso está em inglês, se você falar inglês, a melhor coisa que você pode fazer nessa quarentena é assistir essa série de aulas Justice sobre questões morais, questões éticas no nosso dia a dia. E uma das questões é essa, do utilitarismo, de quem deve abrir mão para o bem maior. Porque a visão do utilitarismo é maximizar a felicidade coletiva. Então a felicidade da maior parte das pessoas. E para isso, alguém faz sacrifício. Para que o máximo de pessoas seja feliz, alguém tem que se sacrificar. E numa circunstância como essa, o Bolsonaro quer que você se sacrifique. Você trabalhador, você que ganha pouco dinheiro em relação a esses empresários milionários que estão pedindo para você ir para o trabalho, para você morrer, para que eles tenham lucro no final do mês. Eu disse recentemente, embora talvez esteja equivocado, mas eu disse recentemente que essa situação particular agora dessa pandemia poderia nos levar a profundas mudanças sociais no futuro. Políticas também, mas a profundas mudanças sociais. E talvez a maior mudança que poderia acontecer é quando você tem um presidente querendo pôr a sua vida em risco. É a compreensão, talvez, de quem está te explorando, de quem está tirando seu sangue, e no sentido literal, nesse caso, de quem quer ver você debaixo da terra, na cova, por causa de ganância, por causa de dinheiro. Porque a questão aqui, gente, não é reduzir a importância da economia, ela é crucial. Se as pessoas deixarem de trabalhar, isso vai afetar os mais pobres, principalmente. E esse é outro aspecto que o Gregório do Vivier fala nesse Greg News, que não há uma nivelação igualitária do sofrimento. Algumas pessoas vão sofrer muito mais do que outras nessa pandemia. Os mais pobres vão sofrer mais. Como sempre, na verdade. O problema é que nessa circunstância, quem tem que te proteger é o Estado. O presidente não tem o direito de pôr sua vida em risco. E nem o empresário, nem seu patrão. Eles não têm o direito de pôr a sua vida em jogo. Então esse será o momento no qual você verá quem realmente se importa contigo. Quem realmente está disposto a fazer sacrifícios coletivos, nesse caso, para que a maior parte da população sobreviva. Para que os casos fatais sejam o mínimo. Ninguém quer, eu não posso falar pelo Bolsonaro aqui, mas ninguém quer 1 milhão de mortes no Brasil, ou 200 mil mortes. Só que para isso, para evitar esse cenário mais catastrófico, é preciso, primeiro, que vocês fiquem em casa, que vocês se protejam aí, que o governo te dê condições de fazer isso. Nesse sentido tem a proposta da renda básica, para que você possa ficar em casa recebendo um dinheiro para se manter, e que os governantes não ponham sua vida em risco, nem os governantes nem os empresários. Se o seu patrão está exigindo que você volte ao trabalho, ele se importa com o bolso dele, não com você. Se o seu presidente quer que você volte para a rua em meio a uma pandemia, ele está mais preocupado com a reeleição dele, com a carreira política dele, do que com você. Porque nessa hora não tem nenhuma outra instrução. É ficar em casa e se proteger. Então, como disse no começo, mostrar esses vídeos do Bolsonaro aqui, conclamando a população para a própria morte dela, é igual a terapia do laranja mecânica. Assistam isso, vejam isso. Essa é a pessoa que os brasileiros elegeram. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui. Primeiro sobre os vídeos de ontem do Bolsonaro. O Bolsonaro fazendo um rolezinho para visitar a população. O que vocês pensam sobre isso? Sobre a promessa dele de baixar um decreto voltando à normalidade as coisas, o que vai levar à morte de centenas de milhares de pessoas no Brasil. Sobre a proposta do Caruso, do Fernando Caruso. Se for para alguém se sacrificar, que não seja o brasileiro pobre, mas sim as elites. O que vocês pensam aí? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!